Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, Donald Trump e Melania Trump estão com Covid. E muitas pessoas estão fazendo paralelos com o fato deles estarem com Covid e Bolsonaro e a facada. Os paralelos são que ele estaria utilizando isso para não ir para os debates, que ele poderia querer até adiar as eleições, porque ele, nesse momento, está atrás, segundo todas as pesquisas, por uma diferença significativa em relação ao Joe Biden. E eu vou abordar esses paralelos aqui no canal, levantando que alguns desses paralelos fazem sentido, outros não. É bom lembrar que no debate, Donald Trump e muitas outras pessoas da comitiva do Donald Trump foram ao debate sem máscaras, não é? E ele foi visto em muitos momentos com fraternização com outras pessoas, falando com várias pessoas sem máscara. Então, só esse é o primeiro detalhe. Obviamente, ele ter pego o Covid nesse contexto prejudica ele do ponto de vista eleitoral, porque mostra que a irresponsabilidade dele tem consequências. Mas vamos abordar esses paralelos entre Trump com Covid e Bolsonaro com facada. Para a gente compreender o que é que foi que aconteceu e por que as coisas. Tem coisas que são parecidas e tem coisas que são diferentes. Vamos lá. Primeira coisa parecida. Existe um cenário de pessoas céticas em relação à facada. Aqui no Brasil existiu esse cenário. E lá nos Estados Unidos, muita gente cética em relação ao Covid. Embora as evidências parecem sugerir que ambas as coisas aconteceram. Né? E que aconteceram, e temos evidências para isso e tal. E eu sou meio que resistente a teorias da conspiração. Mas por que, que as pessoas ficam céticas e por que esse ceticismo não é tão facilmente desmontado? Porque tanto Trump quanto Bolsonaro têm um histórico muito longo de muitas mentiras. E quando a pessoa mente muito, é que nem aquele menino que grita lobo, né? Ele grita lobo, ele grita lobo, ele grita lobo. Quando o lobo de fato vem, ninguém acredita, né? Então, eles mentiram tanto Bolsonaro quanto Trump, tantas vezes, que mesmo esse caso que parece ser verdadeiro e tudo leva a crer que é verdadeiro, não, as pessoas são reconhecidamente céticas e você não pode condenar as pessoas pelo seu ceticismo. Você tem que entender que esse ceticismo ele está dentro de um contexto em que a pessoa envolvida foi absolutamente responsável para construir uma situação de dúvida, de não crença nas informações oficiais, porque vem a informação oficial e a pessoa tende a não acreditar. Inclusive, se cria um contexto que favorece as teorias da conspiração, sejam elas de direita ou de esquerda. Né? Enquanto a direita estava acreditando que quem mandou matar Bolsonaro, né, é que o Adélio Bispo não teria trabalhado sozinho, a esquerda cria a teoria da conspiração de que nem existiu facada e que tudo aquilo dali foi uma armação. Né? Enfim, e aí você fica num cenário onde fica muito difícil você aceitar os fatos, porque os próprios fatos estão em disputa. Não existe um reconhecimento mínimo da verdade. E essa responsabilidade, sem sombra de dúvidas, recai muito mais no colo do Jair Bolsonaro e do Donald Trump do que dos seus adversários. Embora eu já tenha dito aqui que o Biden já contou umas mentiras bastante das brabas. E não é porque eu abomino completamente o Trump que eu vou ignorar todos os defeitos do Joe Biden. Aliás, eu já expliquei isso aqui no canal e teve gente dizendo que assim que eu estaria pró-Trump. Quem diz isso, obviamente, não me conhece, né? Eu jamais votaria ou apoiaria um candidato como Trump. Né? A minha dúvida nos Estados Unidos seria Biden, Partido Verde ou ficar em casa. Essas seriam as opções. Né? Ou votava no Biden, ou votava no Partido Verde, ou ficava em casa, né? Diante do coronavírus. Não existiria nunca a opção de Trump. Mas isso é meio que óbvio para qualquer pessoa que conhece o canal há mais tempo, né? De qualquer forma, esse é o primeiro elemento que eu preciso destacar, que é parecido. O contexto das mentiras, das teorias da conspiração, e que é um contexto que foi
não produzido exclusivamente, mas que foi muito incentivado e que foi muito fortalecido pela atuação do Bolsonaro e do Donald Trump. Agora, existe uma diferença muito importante entre os dois eventos da facada e do Covid. Enquanto o evento da facada coloca Bolsonaro como vítima de um atentado, que tudo leva a crer aconteceu, e faz com que boa parte, e fez com que boa parte da população brasileira olhasse para Bolsonaro e dissesse assim, pô, se estão tentando matar o cara é porque ele tem alguma coisa a dizer. Muita gente mais conservadora ou mais simples pensou isso. É obviamente falso, porque o Bolsonaro não tem nada a dizer e a fazer, uma figura, enfim, foi um político medíocre e oportunista, não é? Que ao longo de toda a sua carreira e que simplesmente soube galvanizar em um momento específico o antipetismo e soube galvanizar um pensamento conservador, que ele, na verdade, ele nunca foi liberal, nunca foi especialmente muito cristão, mas soube galvanizar esses aspectos para se eleger. Isso foi o que ele foi capaz de fazer. O Donald Trump, ao estar infectado com o Covid, isso não faz dele simplesmente uma vítima. Faz dele, ao contrário, uma pessoa responsável pela própria irresponsabilidade. Ou seja, ele, ao não usar máscara, ao minimizar e ele próprio ser contaminado, ele vai ser criticado por estar com Covid. Estar com Covid para o Trump, longe de ser um álibi do tipo, coitadinho, estou com Covid, coitadinho do Trump. Não, não, não. O fato dele estar com Covid prejudica muito o Trump, porque vai dar um argumento a todos os opositores do Trump de dizer, tá vendo? Você minimizou, você quis esconder a gravidade da população americana, algo que foi descoberto recentemente, e você, pela sua irresponsabilidade, pelas suas atitudes de não respeitando as regras e por você incentivar que boa parte de sua comitiva, no recente debate, desrespeitasse essas regras, você está favorecendo a propagação do vírus e você próprio foi contaminado. Então, a contaminação do Trump pelo Covid, do ponto de vista da notícia, prejudica em muito Donald Trump. Porque coloca Trump não como vítima de uma pandemia, mas como alguém cuja hipocrisia chegou ao fim. Porque tem que chegar ao fim, porque ela fica evidente que dizer que não vai respeitar as regras, defender a volta à atividade normal, é uma atitude que fica demonstrada nele que é responsável, porque ele próprio e a esposa dele pegaram o Covid. Percebem por que as situações são diferentes? O Bolsonaro, ele pôde galvanizar um pouco do sentimento de solidariedade do povo brasileiro, que é um povo solidário, que é um povo que boa parte tem, sim, o melhor do espírito cristão, e esse povo ficou com pena de Bolsonaro por ele ter sofrido a facada, e isso galvanizou um apoio solidário a ele, de parte da população, que olhou para ele e disse, olha, especialmente pessoas que não entendem muito de política, que não acompanham muito e que são pessoas cristãs, elas ficaram sensibilizadas com ele. Eu sei que muitos de vocês que fazem tanta oposição quanto eu a Bolsonaro e reconhecem tudo de ruim que ele representa e que ele faz, não tiveram esses sentimentos. Mas tente se colocar no lugar de uma pessoa que não sabe o que você sabe. Tente se colocar no lugar de uma pessoa que é verdadeiramente cristã ou que tem um sentimento de solidariedade aguçado, independentemente da religião, e que viu isso acontecer. Existe um impulso de querer acudir, de querer ajudar, que é absolutamente um impulso positivo que foi galvanizado por gente muito ruim. Né? O próprio Bolsonaro e os seus familiares. Que, inclusive, um dos filhos do Bolsonaro disse que quem esfaqueou o Bolsonaro teria elegido o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, né? Naquele momento. Enfim, então as situações elas são, por isso,
muito diferentes em alguns aspectos, porque o Covid vai ser utilizado contra Trump e nesse primeiro momento tenho quase certeza que a solidariedade humana com relação ao Trump não será tão grande assim. Agora, o que vai empurrar a direita evangélica para votar massivamente no Trump, e isso já está decidido, a direita evangélica, grande parte dela vai votar em Donald Trump, é o fato de Ruth Bader Ginsburg ter falecido, a juíza da Suprema Corte americana. Porque ele já indicou uma juíza ultraconservadora, jovem, e a direita evangélica, a direita cristã lá nos Estados Unidos, ela quer, mais do que qualquer outra coisa, reverter Roe versus Wade. Se você não sabe o que é Roe versus Wade, dá uma procurada no Google, mas tem a ver com direitos reprodutivos, né? E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então essa direita cristã vai fazer de tudo para reeleger Trump. Mas, diferentemente do Brasil, onde essa direita cristã está se expandindo e ela realmente tem um poder muito grande, nos Estados Unidos ela tem muito poder, mas ela não necessariamente decide a eleição. Porque lá nos Estados Unidos, o Partido Republicano tem tido controle sobre a direita cristã e nem sempre ganha eleição. Vide as 2 vitórias recentes do Barack Obama e também tendo em vista que o Partido Democrata vem vencendo o voto popular de forma consecutiva, o que significa que cada vez mais a base da população americana está se tornando mais progressista. Inclusive, se vocês olharem para a posição do americano médio, né, do estadunidense médio, como um seguidor me pede para sempre dizer, em relação a várias questões de política pública, a maioria hoje da população dos Estados Unidos defende Medicare para todos, defende o Green New Deal, defende, em termos de posições, a maioria da população dos Estados Unidos hoje está claramente à esquerda do Joe Biden, e isso não é uma opinião. Isso daí é só você olhar os resultados das pesquisas de opinião em relação a Medicare para todos, em relação a Green New Deal, em relação a maconha, em relação a todas essas questões. Se vocês olharem a posição dos americanos, dos estadunidenses, vocês vão ver que a maioria tem uma posição que está à esquerda do Joe Biden. Caso o Joe Biden seja eleito, vai ser até uma coisa interessante ele se confrontar com uma população que não concorda com ele em muitas questões, não é? Eu já expliquei em vídeos anteriores por que o Joe Biden venceu as primárias. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma checada nos meus vídeos anteriores. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. E se você gosta muito do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Tchau, tchau, gente.